Declaração de líder bancada do Novo. Na tribuna, vereador professor Zanquim. Senhora presidente, caros colegas, há muito tempo eu falo da palavra logística. Sem logística, sem transporte, não tem internet que sobreviva. Nós estamos com um problema gravíssimo na ponte do Rio Caí. Nós não conseguimos ir para Nova Petrópolis. Vamos para Nova Petrópolis hoje à tarde? Quem é que consegue ir? Como? Voando? Voando? A ponte do Bananal, tenho notícia de que um caminhoneiro pegou sua esposa e seus filhos, férias escolares, e disse: vamos fazer a viagem com o pai, um caminhoneiro. Só que o caminhão dele era com uma carga de 60 mil quilos. E o GPS indicou ele, para ele no caso, pegar a ponte do Bananal, que não aguenta esse peso. E ele passou por ali com a ponte rangendo, com os filhos desesperados, a mulher rezando, porque achava que a ponte ia cair. Não tinha sinalização, não tinha aviso. Essa situação da ponte do Caí, retomando, tivemos a enchente, tivemos a tragédia, a ponte ruiu, a ponte foi explodida, teve o DENIT lá, prometeram uma ponte do Exército, prometeram uma ponte provisória, a ponte provisória foi reavaliada agora só para o Natal. Tenho notícias, vereador Ues, e confirmo, porque tem um grupo no WhatsApp, que eu acho que quase todos já estão nesse grupo, que tinha 100, 200, 300, 400, deixa eu atualizar aqui agora, não é 600 não. Não, tem aqui, hoje tem, por enquanto, 737 pessoas nesse grupo, desesperadas com o assunto da ponte. Não tem como levar pessoas doentes para lá e para cá. Não tem como trazer a criança para o colégio para lá e para cá. Não tem como a gente ir, vereador Fantinel, para Nova Petrópolis. E esse gap, esse hiato, esse bloqueio, tranca todo o passeio turístico, todo o transporte logístico, todo o transporte de alimentos, que o vereador Fantinel falou agora. Estão usando, eu de novo repito, caiaque, não sei como é que chama, para levar alimentos. Não tem como continuar dessa forma e esperar até o Natal. Então aqui tem algumas imagens, não sei se estão aí no telão, porque houve um problema no projeto, na base da ponte, né? Isso ali é uma pinguela, em São Paulo se chama pinguela, que é para passar por ali. Imagina se uma carreta passa ali, um caminhão passa ali. Então nós vamos ter que usar capa de super-homem para viajar para lá e para cá. Então não dá mais, tem que surgir essa ponte logo. Estou sabendo, então, eu também entrei nesse grupo, mas, enfim, grupo de WhatsApp é meio complicado, porque acaba desvirtuando, e eu, ao momento que me tornei político, parece que só ouço xingamento, mas tudo bem. De qualquer forma, eu quero ajudar, eu quero apoiar. Por isso eu estou vindo a essa tribuna, para dar voz e vez de novo a essa situação, senhores. Me parece que amanhã haverá uma reunião das forças vivas da localidade, mas não pode mais Nova Petrópolis e Caxias do Sul não ter comunicação, vereador Rafael. Como é que eu faço então hoje mesmo para ir para Nova Petrópolis? Eu tenho que ir para São Francisco... Então não dá, só a parte. Professor, enquanto eu já falei, vou repetir, enquanto eu estava lá de coordenador, nós paramos lá, eu e o Rudy Marmenegot, fotografar, vereador Lucas, parecia um arsenal de guerra. Fiquei até satisfeito. Digo, quando as coisas querem, acontece. Me deparei lá com um morador que estava muito insatisfeito porque invadiram a cana-de-açúcar dele. Ele tem uma agroindústria, é a sobrevivência da família dele. Orientei que ele deveria procurar o sindicato e depois, quem sabe, um advogado buscar os seus direitos, porque tem aquela questão da calamidade que pode invadir, mas teria que dar o direito de retirar o que tem da produção. E eu disse para o Rudy ela estava escurecendo, mandei para o André tarde as fotos, que ele me ligou naquele momento. Eu disse: André, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque tudo pedras miúdas, estão afunilando o rio
e logo, logo isso aí vai dar problema. Liguei para um jornalista redomado também, que é o Ciro, professor. Eu disse: Ciro, eu estou com ideia de abordar esse assunto, o que tu acha? Pode parecer que eu sou contra a ponte? Não, eu acho que tu deve sim levantar esse assunto, mas tu tem que várias vezes repetir que tu não é contra a ponte. Aí deixei passar uns dias, porque veio a chuva novamente, e a natureza mostrou daquilo que eu previa. Um agricultor com oitava série viu que daquele jeito não ia dar certo. Quem sabe pedras grandes, não afunilando tanto, e cimentando elas, poderia dar certo. E eu vejo que tiraram o time de campo. Tiraram. Acho que só pode ser construído algo se envolver forte os dois prefeitos, Caxias e Nova Petrópolis, junto com o governo do estado, porque eu não acredito que até dezembro a ponte, aquela outra, vai ficar pronta, que sempre foi assim as obras públicas. Enquanto isso, tem agricultores no outro lado do rio, São José do Caí, que precisa trabalhar, então nem se fala. Tem trabalhadores da subprefeitura da vila, tem trabalhadores de Sebastopol que trabalham no outro lado. Poderia falar 1 hora aqui, mas isso estava previsto lá atrás. Quando você começa errado, não tem como dar um resultado melhor. Sim. Isso estava previsto. E o dinheiro não volta mais para os cofres. Obrigado, vereador Luiz. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereador Zanquim, esse problema está impactando toda a região. Não é somente Caxias, Nova Petrópolis, né? Mas é toda uma cadeia produtiva, escoamento de mercadorias, turismo. Foi montado aqui em Caxias, mês passado, um grupo que era de mobilização para retomar a normalidade, né, em Caxias e na região, na Secretaria de Obras, Agricultura, não sei como é que foi o nome do grupo que foi criado direitinho ali, né, mas aqueles dos colete verde. E parece que não existe mais, vereador. Quantas vezes o prefeito de lá foi para Brasília buscar recursos? Aquela senhora ostomizada que estava aqui, ela perdeu a casa dela. Foi interditada pela Defesa Civil. Ela não recebeu o auxílio aluguel, porque a Defesa Civil interditou, desbarrancou a casa dela. Nem o auxílio do governo federal. Mas cadê o município para buscar quantas pessoas estão sendo impactadas ali, vereador? Olha, isso aqui parece que nós estamos vivendo lá os ribeirinhos da Amazônia de bote. As pessoas tendo que andar de um lado para o outro para poder se alimentar. Obrigado. Alô? Obrigado, vereador Rafael. Não, e essa situação da pinguela aí não pode continuar. Eu sei que tem boa intenção, tem esforços, mesmo com esse grupo de WhatsApp aí, que eu também estou nesse grupo, mas não está andando. Nós precisamos agilizar, não dá para esperar até o Natal. Não dá. Nós temos que agilizar, fazer uma audiência pública, uma reunião, um congresso, um seminário, alguma coisa para que a gente possa ter esse acesso aí. Vereador Lucas Gil, depois. Obrigado, vereador. O tema é extremamente importante. Está aí os efeitos de todas as fortes chuvas. Nós estamos passando por esse momento terrível que assolou todo o nosso estado e agora tirou vamos dizer, o acesso, que nós tínhamos. Mas para ir a Nova Petrópolis, nós vamos até ali o Vale Real, entramos ali, né, e pegamos a ponte do Bananal, que, diga-se, foi construída por moradores. É uma ponte boa, firme, só que ela é para veículos leves, não é para caminhões e um alto fluxo como está tendo agora. E aí se retorna, né, por aquele caminho, vai sair onde a ponte ruiu ali, né? Então, aumenta o dobro do tamanho. Realmente é algo que... Mas a gente pergunta também, onde é que estão as verbas federais, né, que eram para vir aqui, já que trata-se de uma BR, e nós tivemos aqui a presença do ministro, que esteve aqui prometendo esses recursos, mas até agora não. Então essas medidas são medidas paliativas, usando ponte dos moradores, usando pinguelas, cobrindo esses acessos, mas precisamos imediatamente desses recursos do governo federal para concluir essas obras, que são obras grandes, que vão interligar as cidades. Obrigado. Perfeito. Um tempinho ainda, vereador. Bom, vereador, eu já fui contemplada na fala do colega Lucas Gil, mas é isso, né? Cadê os recursos federais? Cadê, né? No discurso foi: não faltarão recursos para o Rio Grande do Sul, não deixaremos a burocracia impedir o Estado de se reerguer, e a prática está aí, infelizmente, né?
Uma declaração de líder Alô? do mercado do PDT. Obrigado, vereador. Então é muito anúncio, muito vídeo, muita foto, muito debate e as famílias e os empresários estão, gente, desesperados. Está beirando o desespero o fato de a gente não conseguir atravessar Caxias, Nova Petrópolis. Obrigado, senhora presidente. Declaração de líder, bancada do PDT.